Arajá, episódio 4, temporada 2. Enquanto o país fervilhava com o caos e a polarização diante do caso de Yuri, o presídio de Catanduvas permanecia envolto em uma aura de sombras e melancolia. A prisão se erguia imponente, cercada por altos muros e vigiada por torres de guarda. Os corredores eram frios e impessoais, repletos de câmeras de segurança que capturavam cada movimento dos detentos. Dentro das celas, o ambiente era opressivo e claustrofóbico. O som ecoava pelos corredores, deixando uma sensação de vazio e solidão pairando no ar. A cela de Yuri, uma das 12 celas mais solitárias do local, era um microcosmo dessa melancolia, onde a esperança parecia sumir-se junto com a luz que entrava pelas estreitas janelas. Ele havia ficado naquele local por pelo menos 3 dias, acompanhado de seu chuveiro gelado e a cama individual que se tornaram testemunhas silenciosas do sofrimento do antigo soldado. Sua mente ainda não conseguia assimilar todos aqueles acontecimentos e que ele havia se tornado o que ele mais odiava, um presidiário. Cada dia que passava, sua alma mergulhava mais fundo nas trevas da desesperança, nas lembranças da sua esposa e do homem com quem ela o traíra. Eram fantasmas que o atormentavam, mesclando-se com o ambiente sombrio que o cercava. O carcereiro, um homem de aparência brutal e olhos vazios, era o executor das punições físicas e emocionais. Sua presença era temida por todos os prisioneiros, e a mera menção de seu nome sussurrado pelos corredores causava arrepios de medo. Ele parecia ter prazer em espalhar o sofrimento, e seus métodos cruéis deixavam marcas físicas e emocionais irreparáveis nos detentos. Sempre que esse homem ficava furioso com algo, ele descontava toda a sua raiva nos detentos das celas, e ele sempre estava acompanhado de 2 homens armados, o que dava total liberdade para o carcereiro. Além de que todo o presídio permitia aquelas atrocidades que ele fazia com os detentos, desde agressões físicas e verbais e até em situações extremas, como golpes com soqueiras, correntes e até facadas nos presidiários seminus. Até mesmo Yuri já havia recebido 2 poderosos golpes em sua face nesses 3 dias de detenção que ele havia ficado. A atmosfera na prisão era como uma tempestade sem fim. No entanto, algo inusitado iria acontecer. Um novo prisioneiro mais perigoso que Yuri estava vindo para sua cela. E, a partir disso, eles iriam transferi-lo para celas com outros prisioneiros que ficavam nos andares de cima. Com aquilo, Yuri, apesar de sua repulsa pelos demais prisioneiros, sentia uma estranha agitação interior. A perspectiva de novos colegas de cela era incomum e, ao mesmo tempo, intrigante. Seu maior pavor era que diversos detentos daquela prisão só estavam ali por conta de Yuri e do sucesso de suas missões, que colocou diversos homens atrás das grades. Dessa forma, esses homens poderiam querer algum tipo de vingança contra ele. No dia da chegada do novo detento, o presídio parecia ainda mais tenso e vigilante. Os corredores estavam repletos de guardas, prontos para qualquer eventualidade. Yuri observava tudo à distância, cauteloso e curioso sobre o que estava por vir. Enquanto esperava a transferência, encostado nas grades frias, Yuri ouviu a conversa abafada de 2 detentos que faziam a faxina no corredor. "Aí, ficou sabendo daquela cidadezinha? Jaramá?" disse um deles, torcendo um pano no balde. "Isso é conversa fiada. Falam que sumiu gente, mas a TV não mostrou nada. Meu primo é caminhoneiro. Ele passou pela rodovia lá perto. Disse que o exército fechou o perímetro da mata. Falou que sentiu alguns tremores lá e uma movimentação estranha nas árvores." Yuri sentiu um arrepio, mas manteve a expressão neutra. Mesmo ali, trancado e incomunicável, os ecos do que aconteceu no sul estavam chegando. Eles achavam que era apenas boatos de estrada. Yuri sabia que era a confirmação de que o problema não tinha sido contido. Finalmente, o prisioneiro chegou, escoltado pelos guardas e pelos olhares curiosos dos demais detentos.
Seu rosto estava sério e sem expressão. Os olhos dele carregavam ódio e terror. E ele caminhava como um homem confiante, mesmo diante daquela situação. Os guardas abriram a cela de Yuri. As grades rangiam em meio à penumbra. Ele então foi conduzido para fora e o novo prisioneiro entrou sem dizer uma palavra. Yuri o encarou com um misto de apatia e interesse. E o homem o encarou de volta, causando até mesmo calafrios para Yuri, mesmo ele sendo extremamente corajoso e confiante. Os demais prisioneiros, ainda sem saber quem era o novo ocupante da cela, lançaram olhares curiosos e desconfiados. Após aquilo, com Yuri novamente algemado, ele vai caminhando junto dos guardas para os andares acima da prisão para ir à sua nova cela com seus novos colegas detentos. No caminho, Yuri caminha por corredores que ainda não conhecia e o pior que ele imaginou aconteceu. Yuri vê alguns detentos que foram presos por conta dele. Mas sim, todos eles rapidamente se aproximam de suas celas a fim de verificar que realmente era Yuri que estavam vendo. Alguns ficaram até surpresos pela presença daquele que os prendeu dentro daquela cadeia. Vendo aquilo, Yuri já saberia que seria questão de tempo até eles virem atrás dele. Por isso, ele teria que se preparar para qualquer eventualidade. Aquele horário era final de tarde. O sol penetrava pelas janelas do local, fazendo todo aquele ambiente ficar um pouco amarelado. Mas era questão de tempo até aqueles corredores ficarem escuros novamente, apenas com as luzes dos corredores iluminando tudo. Todos os detentos naquele local usavam camisetas e calças de cores escuras com números nas costas, representando a sua identificação. Dessa forma, os guardas nunca chamavam os presos pelo nome, e sim pelo número de identificação. E o número que estava presente no uniforme de Yuri era o 77. Após uma caminhada de 10 minutos pelo grande complexo de celas, finalmente ele vai para a sua, que, para sua sorte, havia 4 prisioneiros que ele não conhecia e, dificilmente, eles conheciam ele. 34, 37, 99 e 85. Eles viram Yuri entrar na cela e não disseram uma palavra sequer. O prisioneiro 34 estava dormindo, o 99 estava deitado na cama olhando para o teto. O 85 estava no chuveiro e o 57 estava fazendo flexões na cela até Yuri entrar. Os guardas tiraram as algemas de Yuri e disseram para ele aproveitar o seu novo lar com seus novos colegas. Eles falam isso enquanto saem da sala soltando alguns risos irônicos e zombeteiros. Yuri então não fala nenhuma palavra e volta seu olhar para todos ali, até perceber que havia uma cama que estava muito bem arrumada e vazia. Provavelmente era a cama que estava sobrando na cela, e assim ele vai até ela. Assim que ele se senta naquele local, ele é questionado pelo prisioneiro 57, que levanta do chão e olha seriamente para ele. Aê, qual foi o crime que você cometeu? Olá, queridos ouvintes, se você é um fã aqui do podcast, das narrações e tudo mais, ou se você é um apoiador, não pula, por favor. Eu tenho atualizações pra falar. E assim, é uma parada sinistra que eu nunca fiz antes aqui no podcast. Seguinte, pra você que é apoiador e apoia com no mínimo R$5, você tem acesso a 2 histórias semanais. Mas deu a louca aqui no Titio Jack que basicamente vou tentar postar 5 histórias extras, ou seja, adicionais a essas 2. No caso, totalizando 7 histórias por semana, uma história por dia. Mas para ter acesso a essas histórias, você não vai ser um apoiador com no mínimo R$5. Aí já temos um nível superior, que seria de no mínimo R$15. Se você quiser apoiar com R$15, no mínimo, você já tem acesso a uma história todo santo dia. Só que tem um a mais. E aí, se você quiser participar, eu vou estar fazendo um episódio aqui, um quadro novo, que vai sair toda quarta-feira ou toda quinta. Eu ainda tô vendo o dia exatamente, mas é um quadro onde eu vou narrar algumas histórias ali ao vivo e vou opinar sobre elas. No caso, eu vou gravar em live e quem tá assinando lá com R$15 vai poder participar ativamente, vai ver a live e vai poder também entrar em call, se quiser opinar também. Claro, vai ter moderação, tu não pode estar no meio do trânsito da Índia e querer participar, que aí não funciona, não rola.
também tem que ter uma internet decente, se a voz ficar cortando, não rola. Não pode ser lelé da cuca, tem todas essas questões, claro. Mas, pô, como eu acredito que todos vocês aí são civilizados, são gente boa demais, a gente vai trocar uma ideia maneira sobre as histórias, tu vai ter a sua voz ativa ali dentro do podcast. E sim, vai ser ao vivo, mas pra vocês aqui vai vir editado e tudo mais. Mas enfim, basicamente é isso. Esse episódio aí, esse quadro que vai ocorrer uma vez por semana, eu só considero como um extra. A parte boa mesmo é você poder escutar uma história todo santo dia aí lá dentro do Spotify mesmo. Até porque, pra quem não sabe, se você apoiar no Apoia-se, você pode simplesmente escutar dentro do aplicativo do Apoia-se ou linkar no Spotify e escutar dentro do podcast exclusivo. Assim, eu sei que tá um valor talvez um pouquinho acima para algumas pessoas, que é R$15, já não é mais tão acessível quanto 5, mas ao mesmo tempo a modalidade continua lá, não mudou nada. Para você que apoia com R$5, você vai ter acesso ali às suas 2 histórias semanais normalmente. Tá tudo normal, a diferença é que você só não vai ter acesso a 5 histórias extras que também vão estar entrando. Mas de resto continua normal, tá bom? Então agora, o Apoia-se não é mais só 2 histórias semanais, e sim 7 histórias semanais. Dados os avisos, agora vamos falar aqui sobre o livro do Fabinho, sobre Arajá, sobre o livro digital. E se você quiser ter uma nova experiência lendo aí, muito mais completo, adquira já. Pô, eu li, eu fiquei triste por não ter lido realmente a versão final, que saiu depois. Como eu já disse, eu já tinha narrado uma versão anterior do Fabinho, mas essa versão, rapaziada, tá muito melhor. Pena que se eu fosse narrar tudo novamente, ia demorar muito mais pra lançar e já não valia a pena. A história ainda segue o mesmo contexto, os mesmos passos, mas, cara, as mudanças que o Fabinho colocou, os detalhes a mais, mano, ficou simplesmente Sinistrex. Eu vou bater nessa tecla aqui até o final, porque realmente é uma experiência nova. E também, se você for ansioso e não quer acompanhar aqui por capítulos, eu narrei por capítulos, basicamente, então se você é muito ansioso e tudo mais, cara, também dá pra você ler e saber o que aconteceu. Eu sei que tem muitas pessoas aí que gostam de ler e vão ouvir também. E além de tudo isso, você também vai estar apoiando aí o Fabinho a continuar escrevendo, a lançar o Arajá 3 aí pra gente. Você também, de tabela, apoia esse projeto aqui, esse podcast. Então, se você tiver condições aí de ajudar o Fabinho, tiver condições aí de contemplar o Arajá 2 na sua versão máxima, adquira aí o seu livro digital, é a forma mais barata de contemplar essa história. E também tem o livro físico, é um pouquinho mais caro e tudo mais, porém, para quem quiser ter ele aí na sua estante, tem o Arajá 1 e 2 no físico, tá? Enfim, tá Sinistrex, acho que não tenho mais nada para falar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Fui!